Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o endocrinologista Dr. Éder de Mello e vamos falar sobre obesidade. Você também vai conferir um vídeo com uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dados do Ministério da Saúde em 2022 apontam que pessoas obesas no Brasil giram em torno de 6,7 milhões. Muito preocupante e alarmante. Para falar sobre isso, recebemos aqui no Saúde Ativa o endocrinologista Dr. Éder de Mello. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Dayana, pelo convite. É um prazer aqui estar no programa Saúde Ativa. Fala pra gente, primeiro para esclarecer, qual é a definição médica que a gente tem de obesidade, de que forma ela é diagnosticada? Então, a obesidade é um estado em que você tem um acúmulo maior de gordura pelo corpo. Por definição, a gente considera o índice de massa corpórea, o IMC, em que a gente tem uma relação do peso sobre a altura ao quadrado. Os pacientes que têm o IMC acima de 30 são classificados como obesos. Qual é a principal causa, pela sua avaliação, doutor, pelos estudos, pelo seu atendimento diário, que estão relacionados à obesidade? Então, hoje nós temos a compreensão que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela não é uma responsabilidade apenas do indivíduo, mas também de múltiplos fatores que estão relacionados. O estilo de vida, a profissão da pessoa, o relacionamento que ela estabelece, a alimentação com os alimentos ultraprocessados. Nós temos esse estilo de vida atualmente muito rápido, em que a gente não pode perder tempo, e esses alimentos de consumo rápido, em geral, são ultraprocessados e muito calóricos, ricos em carboidratos e lipídios, principalmente as famosas gorduras saturadas. E isso com certeza contribui para o aumento da obesidade. E o seu papel dentro deste trabalho, de tratar a obesidade como endocrinologista? Explica para quem nos assiste como é que funciona, doutor. Inclusive, posteriormente a gente sabe que hoje em dia, para tratar a obesidade não é um tratamento feito por um único profissional, é uma equipe multidisciplinar, mas o seu trabalho dentro deste contexto, como é que funciona? Então, tentando deixar de forma mais clara, o endocrinologista é o médico responsável pelo cuidado com os hormônios do corpo como um todo. E a obesidade está muito relacionada a esse controle hormonal. O endócrino também é o médico relacionado ao cuidado do diabetes. Então, a gente acaba lidando com essas duas patologias que se interlaçam muito frequentemente. O endócrino ele vai entrar nessa situação no intuito de orientar sobre o estilo de vida e também orientar com relação aos medicamentos que nós podemos utilizar. É importante ter a ideia de que a obesidade é apenas a ponta do iceberg. Diversas causas podem gerar a obesidade. Você pode ter obesidade relacionada a doenças genéticas, obesidade relacionada ao padrão de vida, às vezes ao próprio estilo da família, às vezes a pessoa nunca fez um tratamento prévio, então às vezes ela tem apenas uma alimentação errada que se a gente consertar a gente pode reverter. Por outro polo também nós podemos ter doenças psiquiátricas envolvidas que precisam ser tratadas, Muitos pacientes com obesidade têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter transtorno bipolar. Então a obesidade, quando a gente olha para o obeso, a gente está vendo apenas a ponta do iceberg. Só de olhar a gente não consegue dizer qual foi a causa. A gente precisa parar, conversar e entender. É por isso que a consulta com o endocrinologista, em geral, ela é uma consulta mais minuciosa. Ela não pode ser uma consulta de 2, 3, 5 minutos. Ela tem que ser uma consulta de pelo menos 30, 40 minutos para a gente entender o que gerou aquela situação. Da onde veio aquela obesidade? Muitas obesidades começam na infância. Pode ser por algum trauma, alguma perda importante. A pessoa coloca na comida o conforto. Verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que investigar. Se a gente não parar para conversar, a gente não descobre. É por isso que eu e os colegas conversamos, que o endócrino ele é um pouco de psicólogo também. E tem que entender um pouco de psicologia e de psiquiatria. Só que a gente precisa também desse auxílio desses colegas quando necessário. E aí, voltando à sua pergunta, por isso que é importante esse cuidado multifatorial. Quando a gente trata de obesidade, a gente está falando de um cuidado em equipe. Lembra que a gente falou que ela não é uma culpa única e exclusivamente do indivíduo. Nossa sociedade está obesa, o Brasil está obeso e o mundo também. Então, como que você pode atribuir apenas ao indivíduo uma culpa sobre isso? Isso cabe uma reflexão para a gente também quebrar um pouco desse estigma sobre a obesidade e repensarmos para onde queremos ir. É verdade, doutor. A gente segue uma vida hoje muito louca, A cada programa eu realmente costumo falar que é uma busca
E às vezes a gente nem sabe o que está buscando todos os dias, essa busca desenfreada, e acaba que a gente, buscando as coisas, nos alimentamos mal. A ansiedade, tem gente que fica ansiosa e acaba ficando sem fome, mas a grande maioria tem fome, né? E aproveitando, como o doutor falou, dessa equipe multidisciplinar, é imprescindível que vocês busquem atendimento médico. As pessoas costumam, elas vão engordando, quando percebem, acabam fazendo coisas que viram na internet, que o colega fez, né? E isso pode ser prejudicial. Além da obesidade, você pode estar gerando aí outros problemas para a sua saúde. Que eu imagino que em alguns casos o senhor até receba pacientes que já tentaram sozinho por conta própria, utilizando uma série de coisas, emagrecer, quando viu que não tinha jeito, ou também gerou um outro problema, acabou indo para uma consulta com o senhor. Sim, com certeza. Você tocou num ponto fundamental, Daiana. Veja só, todo mundo acha que sabe tratar a obesidade. Doutor. Todo momento você tem uma dieta do limão, dieta da lua, dieta de todo tipo. Do sol. E nós temos um índice de obesidade enorme no Brasil. Se fosse fácil tratar, não tinha ninguém obeso. Verdade. Então a gente precisa entender que é uma doença multifatorial. E entender também, quebrar o estigma, a obesidade é uma doença. Como a hipertensão é uma doença, como o diabetes é uma doença. Vou fazer uma comparação aqui com vocês, tá certo? O paciente que é hipertenso, nós podemos passar o medicamento para ele, controlar a pressão. Se nós tirarmos o medicamento, o que acontece? A pressão sobe. O paciente diabético, nós tratamos o paciente com diabetes, damos os comprimidos ou usamos a insulina, controlamos essa glicemia, controlamos o açúcar. Mas se nós tirarmos o medicamento, o que acontece com o açúcar? Sobe de novo. A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, de caráter recidivo, que é isso, ela tende a voltar. Em termos populares, é o efeito sanfona. Se eu faço o tratamento, faço atividade física, faço a alimentação correta, uso medicamentos, trato, perco peso, se eu parar, o que vai acontecer? Vai reengordar. É isso que é o efeito sanfona, é o reganho de peso. E outra coisa que muita gente também tem, como é um tema muito rodeado de preconceito, as pessoas acham que os medicamentos de obesidade podem causar rebote, o que não é verdade. Na verdade, o medicamento funciona bem, emagrece, mas se a pessoa retirar o medicamento, o que vai acontecer? Vai reengordar. E não só isso, doutor, relaxam também. Porque para qualquer procedimento que a gente faz, a gente tem que manter os cuidados. Eu imagino que elas utilizam e aí acabam que sim, porque você vai utilizar medicamentos, mas vai seguir uma outra vida. Vai tentar, né? A água, a alimentação, que o senhor depois vai também falar um pouco sobre isso. Mas elas acham que, pronto, a medicação, o uso daquilo é suficiente. Eu vou aí me acabar na gordura, vou deixar a atividade física do lado, e não pode. Não pode, de jeito nenhum. A atividade física, o exercício físico e a alimentação, eu falo para meus pacientes, é tratamento, é igual comprimido. E outra coisa que reforça a dificuldade no tratamento da obesidade é o nosso próprio metabolismo. Em que sentido? Vou explicar. A pessoa que já foi obesa, o corpo entende que aquele peso máximo que ela já teve é o melhor. É mesmo. Ela entende que o peso máximo que ela teve é o melhor. Por que isso? Porque antes os nossos antepassados, os homens das cavernas, na época em que nós éramos coletores, caçadores, vivia mais quem conseguia guardar mais gordura, quem conseguia estocar energia. Hoje em dia nós vivemos o problema ao contrário, nós temos excesso de alimentos ricos em carboidratos, ricos em lipídios. Mas veja que problema, se o paciente já foi um obeso, quando esse paciente faz tudo certo, faz a alimentação correta, usa o medicamento, faz exercício físico, o corpo vai entender que ele está em crise. O corpo vai entender que ele precisa voltar para aquele peso. Então, mais difícil do que emagrecer é conseguir manter o peso perdido. Os pacientes às vezes falam em volta, poxa doutor, eu estou parado aqui, não estou indo para lugar nenhum, mesmo já tendo emagrecido. Isso não é uma derrota, isso é uma vitória. Você está conseguindo manter o peso que você perdeu, porque o seu corpo está sempre te empurrando, como se você estivesse numa escada rolante, ao contrário, sempre te empurrando para cima para voltar aquele peso. Portanto, se você é obeso, é importante que você não ganhe mais peso, porque o nosso corpo vai entender que aquele peso é o peso ideal para onde ele tem que voltar. E tá explicado essa facilidade que às vezes eu conheço pessoas, eu também, de a gente numa tentativa de perder 2, 3 quilos, e aí é um processo longo. Só que a gente falha um pouquinho e volta rapidamente. Exato. Esses 3 quilos que às vezes demorou 2 meses, 1 mês, e aí parece que em dias você recuperou tudo de novo. É justamente isso, essa tentativa do corpo de chegar sempre no peso maior. O nosso corpo é inteligente, ele vai, quando você perde peso, ele vai aumentar a sua fome e vai reduzir o seu metabolismo. Então, se você perdeu peso, está na academia, está se alimentando bem, celebre essa vitória, porque isso é uma coisa muito boa para você. E uma das formas mais importantes de lutar contra a obesidade é criar músculo.
Porque músculo é tecido vivo e consome energia. Antes, voltando a quebrar estigmas de novo, muita gente pensava que para emagrecer o ideal era fazer o quê? Corrida, maratona, correr até se acabar. E a gente sabe que isso não é verdade. O mais importante para o emagrecimento é a musculação. A gente tem que criar músculo porque músculo é tecido vivo e mesmo dormindo nós estamos gastando energia. Porque ao fazer exercício físico e a musculação nós destruímos fibras musculares e essas fibras, mesmo quando nós estamos dormindo, estão sendo reconstruídas. E para reconstruir a gente precisa de quê? Energia. Então ele vai pegar aquele alimento que nós consumimos e vai construir. Então mesmo dormindo a pessoa pode estar perdendo peso. Diferente do exercício aeróbico, popularmente assim que a gente pode falar, a corrida, uma bicicleta, em que a pessoa gasta a caloria no momento em que ela está se movimentando. Mas ao gastar aquela energia, o nosso corpo ele bota tudo na fogueira, músculo, gordura, e o que nós temos que preservar é músculo. Se eu coloco um obeso apenas para fazer uma atividade aeróbica, ele vai queimar tudo, inclusive músculo. E eu não quero queimar músculo. Músculo é uma coisa muito nobre, porque músculo é tecido vivo e gasta energia. E se eu quero evitar que a pessoa reganhe peso, eu tenho que fazer com que ela tenha mais músculos. Doutor, eu acho que é isso aí que o senhor falou. Talvez as pessoas vão replicar milhões de vezes aí para todos, porque eu, particularmente falando, quando eu vou para academia, muitas vezes os exercícios que eu precisaria fazer, eu pegar peso e tudo mais, eu vou adiar, eu tô sem tempo, eu corro e eu digo não, mas a esteira não pode faltar, a corridinha é sagrada, porque eu vou perder peso. E é muito importante que a gente ouça isso. Eu acho que também manter esse equilíbrio. Tem gente que só vive para correr e acho que dessa forma é o mais importante para emagrecer. Então, por isso que eu reforço todas as vezes que a gente traz um entrevistado aqui. É importante que você busque o acompanhamento médico, eles vão saber a melhor orientação. E outra, o que serve para o teu vizinho, que às vezes tem o mesmo peso que você, não vai servir para você. A saúde dele é diferente, o estilo de vida dele é diferente, os antepassados dele também é diferente. E quando a gente traz, doutor, eu até queria fazer no início do programa essa pergunta que a gente fala de hormônios, até saindo um pouco da obesidade, mas o senhor falando, é muito importante realmente a visita ao endocrinologista. E eu queria até te perguntar uma coisa. A visita, inclusive, que a gente fala do dentista, mesmo que você não tenha nada, visite regularmente. Mesmo que a gente esteja no dia a dia aparentemente bem, é importante essa visita ao endocrinologista e que o senhor nos responda, porque os hormônios, eu sempre ouço as pessoas falarem de graves problemas, e aí quando vai se investigar, eram problemas hormonais, de talvez disfunções hormonais. A gente precisa visitar um endocrinologista com uma certa regularidade, mesmo que aparentemente parece que eu estou bem? Sim, então, Daiane, veja só, nós somos especialistas, né? O ideal é que a pessoa sempre tenha o seu médico clínico de confiança. O endocrinologista é um clínico. Para que ele chegue na especialização de endócrino, necessariamente ele é um clínico. Então nós podemos sim ser uma porta de entrada ou nós podemos ser referenciados caso algum colega sinta dificuldade em lidar com algum assunto. Sim. Caso ele tenha dificuldade de lidar com diabetes, caso nós tenhamos, por exemplo, nós lidamos com hormônio todo dia, hormônio tireoidiano, presença de nódulos tireoidianos, hipertireoidismo, hipotireoidismo, que é muito comum, nódulos tireoidianos são muito frequentes nas mulheres, e às vezes se o colega tiver alguma dificuldade, pode encaminhar para a gente, que a gente lida com isso também. Nós somos médicos que trabalhamos sempre com a prevenção. O endócrino às vezes não é tão lembrado porque assim, o nosso trabalho é para evitar o problema acontecer. A gente trabalha aqui evitando o problema. Se o problema aconteceu, paciência, vamos tratar para reverter. Mas nós trabalhamos muito com prevenção. Nós trabalhamos fazendo o controle da pressão arterial, fazendo o controle dos níveis glicêmicos. A gente sabe que a obesidade associada ao diabetes aumenta muito o risco cardiovascular. Nós temos até um termo mais atual que a gente chama diabesidade, que é a obesidade relacionada ao diabetes. Quando esse paciente faz o tratamento e perde peso, ele pode, em alguns casos, reverter esse diabetes. Esse diabetes ficar sob controle. Tamanho é o impacto do excesso de peso, porque a gordura em excesso atrapalha o nosso hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina, de agir. É a insulina que vai abaixar o açúcar. Se eu perco peso, eu facilito a ação da insulina e facilita o controle dos níveis de glicemia, controlando melhor também o diabetes. Outra coisa que você falou que eu não posso deixar de comentar é assim, o que serve para o seu vizinho não necessariamente vai servir para você. De jeito nenhum, isso é importantíssimo ressaltar, pessoal. Existem padrões de obesidade, padrões alimentares diferentes. Existem pessoas que têm um padrão alimentar que a gente chama beliscador, é aquela pessoa que come várias vezes ao dia.
Opa. Existem pessoas que têm um padrão diferente, ela não belisca o tempo todo, mas quando come aquele prato volumoso. Né? Existem pessoas que têm comportamentos compulsivos, às vezes ela chega à noite, quer comer tudo. Existem pessoas que querem assaltar a geladeira na madrugada e comer tudo. Então veja só, a gente tem que individualizar. Se você for copiar a dieta do seu vizinho sem saber do que é que ele está fazendo, pode ser uma tragédia, você pode ter um efeito sanfona ou engordar mais. Verdade. Então, se a obesidade fosse fácil, a gente não teria esse problema que a gente tem. A pandemia veio aumentar muito a obesidade aqui no Brasil. A gente tinha, em 2019, cerca de 20% da nossa população obesa. Agora, em dados de março de 2022, nós temos em torno de 30% da população obesa. Então, veja o impacto disso. Se fosse fácil tratar, a gente não estaria discutindo isso aqui hoje, né? Então, essa importância da individualização é fundamental. É fundamental. Eu até aprendi que eu sou um padrão beliscador. Então, veja aí em que padrão você se enquadra. Mas, doutor, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e olha só, perdeu o primeiro bloco? Não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente tem um entrevistado da área de saúde aqui esclarecendo uma dúvida para você, tá? E hoje o nosso bate-papo é com o endocrinologista Dr. Éder de Mello. Estamos falando sobre obesidade. Doutor, a gente tem uma imagem, e a gente que eu falo, a população de uma forma geral, de que pessoas obesas, elas são pessoas que não se cuidam, desleixadas. É bom a gente reforçar que não é bem assim. Como o senhor mesmo disse, em muitos casos está relacionado a problemas de saúde. Há uma tentativa frequente da pessoa emagrecer, ela não consegue. Daiana, veja só, a gente vê que existe uma relação muito próxima, a gente não sabe o que é causa e consequência, entre depressão e obesidade. Às vezes a depressão pode levar à obesidade e a obesidade pode levar à depressão. A gente tem muito essa associação. Inclusive, um dos fatores, caso o paciente queira fazer uma cirurgia bariátrica, que a gente leva em consideração hoje em dia é a questão da estigmatização social, que antes isso não era levado em conta, né? A gente só levava em conta doenças que chamam mais a atenção, né? Diabetes, hipertensão, osteoartrose, mas hoje em dia a gente considera isso de uma maneira tão importante que isso é levado em conta. E como a gente estava conversando, é uma doença multifatorial. A gente sabe quando a pessoa tem parceiros na família que estão fazendo uma dieta, essa dieta tende a ter mais sucesso. É diferente de uma pessoa sozinha que está querendo fazer a dieta e ter outras pessoas lá que não estão naquele mesmo ritmo, não estão naquela sintonia. Então isso gera muita ansiedade, isso faz com que muitas vezes a pessoa possa deixar de se alimentar corretamente naquele dia e às vezes desistir de um tratamento que ela já estava fazendo, né? Então essa é uma ideia, é um preconceito que a gente tem que quebrar. Na verdade, a obesidade é multifatorial e a gente tem que, sim, não romantizar a obesidade, mas entender que a gente tem que tratá-la como um problema e levá-la a sério, não tendo preconceito e nem romantizando. Doutor, o senhor inclusive já falou, a gente estava aqui na pauta, mas o senhor citou algumas, mas há muitas doenças que estão relacionadas à obesidade, né? O senhor falou aí a questão do diabetes, hipertensão, mas existem outras. E lembrar que a obesidade, sim, é uma das causas que pode, inclusive, infelizmente, levar a óbito. Sim, com certeza. A obesidade, como a gente já havia comentado, ela está muito relacionada à hipertensão arterial, ao diabetes, à osteoartrose, que o pessoal conhece como aquela artrose, né? Dores nos joelhos, doença da apneia obstrutiva do sono, aquela pessoa que ronca muito. O ronco, a apneia do sono é muito prejudicial porque ela faz com que muitas vezes o sono não seja reparador. A pessoa pode acordar, mesmo após ter dormido muitas horas de sono, com a sensação de ainda estar cansado, né? Então, outra coisa muito associada hoje em dia é a obesidade e câncer. Existem mais de 13 cânceres associados à obesidade. Hoje em dia a gente consegue ver muitos famosos que com obesidade, desenvolvendo câncer. Está na mídia, a gente consegue ver alguns exemplos. Mas para citar alguns exemplos de uma maneira mais prática, o câncer de mama está muito relacionado à obesidade. Olha. O câncer de ovário está relacionado à obesidade. O câncer de endométrio, o câncer gástrico, o câncer de pâncreas está relacionado também à obesidade. Não que necessariamente o obeso vai desenvolver, mas você aumenta a chance de que isso possa acontecer. Então é uma coisa que a gente tem que tratar com respeito e tratar de verdade, não omitindo e tratando de forma multifatorial.
Por isso que a gente considera importante o papel do educador físico, do endocrinologista, do cirurgião bariátrico, do psicólogo e do nutricionista nessa luta, né, que é uma luta contra essa patologia. Doutor, nessa sua rotina, vivência aí do dia a dia, sua observação em relação a homens e mulheres, quem aparentemente aí está mais obeso nessa sua visão e quem tem a facilidade maior de perder peso seriam os homens que seguem mais as regras, as mulheres? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Daiana, isso você tem uma variação regional. Se nós falarmos em termos de Brasil, em geral, o homem tem uma tendência maior a ter sobrepeso e a mulher a ter obesidade. Principalmente quando nós falamos de mulheres de baixa renda. A gente sabe que quanto maior a renda, menos a mulher tende a ser obesa. Então, isso acende um alerta a nível epidemiológico, inclusive, com relação às mulheres pobres do nosso país, né? As mulheres com menos condições. Atualmente são as que estão sendo mais afetadas por essa patologia. Eu imagino que sejam as condições vividas, o acesso à alimentação que não é tão saudável assim. A sobrecarga, a questão econômica, porque o alimento ultraprocessado é barato. É verdade. Né? E o que é que está acontecendo assim? Felizmente, a gente está conseguindo conscientizar as sociedades com relação à redução da carga de açúcar e de gordura dos alimentos. Se você reparar, você pode ver que os refrigerantes hoje em dia já têm uma carga calórica um pouco menor, o que não é perfeito, mas já é menos ruim, né? E hoje em dia muitos alimentos já vêm informando claramente alto teor de gorduras ou alto teor de açúcares, porque isso visa conscientizar. A pessoa pode até comprar, mas ela vai saber que está levando um alimento que pode favorecer esse acúmulo de gordura. Sim. Doutor, a gente vai dar só uma pausa agora. Vamos ver uma dica de saúde, que se você sofre com melasma, a doutora Silvia Dória, dermatologista, vai esclarecer algumas dúvidas e dar umas dicas para vocês. Cuidados com o melasma. O melasma é muito frequente no nosso dia a dia, nos consultórios do dermatologista. São aquelas manchinhas mais amarronzadas que existem principalmente em áreas fotoexpostas, principalmente no rosto, né? Então, para quem tem melasma e já tem os cuidados com essa pele, sabe que o fotoprotetor deve ser utilizado diariamente, independente do tempo, se está chuvoso, se está sol, o fotoprotetor deve ser utilizado diariamente, mesmo dentro de casa. Então, o fotoprotetor ideal para quem tem melasma é aquele com cor de pele, cor de base, porque a gente sabe que esse protetor, além de proteger contra os raios ultravioletas, ele vai proteger contra a luz visível, que a gente sabe atualmente já que tem contribuição, que tem fator de piora para o melasma. Então, protetor de cor deve ser utilizado diariamente, lembrar de reaplicar esse fotoprotetor. Então, se eu estou exposta ao sol, principalmente, a reaplicar a cada 3 horas, ou a cada vez que você se sua muito ou se expõe a algum banho, faz alguma imersão, tem que lembrar de reaplicar esse protetor. Além disso, dentro de casa também, então lembrar que dentro de casa, para quem tem melasma, o fotoprotetor tem que ser utilizado. Ou seja, todos os dias, durante todo o dia, usar o protetor com cor para quem tem melasma. Além disso, uma coisa muito importante que eu percebo, assim, que a maioria da população não tem esse conhecimento, é que o sol que incide em qualquer área de sua pele vai piorar seu melasma. Então não adianta você proteger bastante o seu rosto se você expõe outras áreas do corpo. Então passar o protetor, proteger essa pele com roupa de manga comprida, mas tem que proteger toda a pele. Então braços, dorso das mãos, colo, orelha, toda a pele tem que ser protegida com protetor solar. O calor também piora o melasma, então ter esse cuidado, sei que é difícil também no nosso clima, no nosso Brasil, mas tentar evitar exposições ao calor mais intensas para que a gente tenha um controle adequado do melasma. E aí procurar o seu médico dermatologista para que ele oriente um cuidado a mais, porque o fotoprotetor deve existir, mas existem vários clareadores, vários tratamentos a mais que a gente pode fazer e assim melhorar essas manchinhas que tanto incomodam. Doutor, voltando aqui, melasma é um problema que as mulheres então, sol, enfim. Mas vamos voltar.
A genética também contribui demais para essa questão da obesidade. A gente às vezes vê um pai, uma mãe, inclusive que teve o filho, e a gente já imagina o bebê possivelmente também vai ser gordinho, vai ser obeso. Há essa maior realmente relação de obesidade por conta da família, já tem casos? Sim, a obesidade pode estar relacionada também a fatores genéticos, ou seja, um padrão familiar em que você tem uma tendência maior, mas o que a gente verifica mesmo de fato é que muitas vezes o que está mais relacionado é o hábito de vida. É muito comum você ver um pai obeso, uma mãe obesa e uma criança obesa. Por quê? Porque eles compartilham aquele mesmo ambiente, aquela mesma alimentação. Novamente a gente volta para aquela coisa do multifatorial, né? O que é que acontece? Você tem um padrão familiar, você tem um hábito de vida, você não faz exercício, come alimentos ricos em calorias e isso tudo favorece, mas há essa relação também, sim. O que falar dos medicamentos? A gente falou lá no iniciozinho do programa, que se você não assistiu a reprise, está lá no nosso canal do YouTube, sobre medicamentos que eu imagino que nos seus tratamentos, eu não conheço, né? Mas no tratamento do senhor e com os pacientes possa sim utilizar medicamentos que ajudem a emagrecer. Mas há muitos casos, como a gente relatou, de pessoas que botam lá no amiguinho da internet lá e localizam um medicamento, vai ser bom, tá emagrecendo, eu vou usar. O senhor é a favor? Há sim a necessidade de uso, mas é imprescindível que seja com um especialista, doutor? Sim, com certeza. É só a gente voltar lá para aquela conversa que nós tivemos agora há pouco. Nós falamos sobre os padrões alimentares, né? Então, para cada padrão, a gente pode escolher um melhor medicamento. Não é fórmula de bolo também, e a gente pode associar medicamentos que podem potencializar a resposta que essa pessoa vai ter. Hoje em dia estão muito famosas as chamadas canetas emagrecedoras, né? Que é o Ozempic, o Saxenda, que inclusive no último congresso que nós tivemos de atualização em endocrinologia e metabologia, já estamos repensando esse nome também, de mudar o nome de canetas emagrecedoras para canetas anti-obesidade. Qual é o intuito disso? De tirar a ideia de que apenas é importante emagrecer. Na verdade, o que nós fazemos é estar tratando a obesidade. E isso reforça a questão da obesidade como uma doença crônica. Ou seja, não basta emagrecer, a gente tem que tratar a obesidade. Então essas canetas têm um resultado muito bom porque elas agem principalmente aumentando o tempo que o alimento fica no estômago e agindo também a nível cerebral, no hipotálamo, reduzindo a vontade de comer, reduzindo a fome. Existem diversos perfis de paciente, por exemplo, com fome. Existe aquele paciente que tem a fome física, do estômago está vazio, mas também tem pacientes que têm a fome hedônica. O que é isso? É aquela fome do desejo de comer. Então, o que é que acontece? Como você estava falando, não basta apenas dar um Google e botar medicamento para emagrecer, qual é o melhor para mim? Muito provavelmente não vai dar certo, porque a obesidade é multifatorial e você precisa dessa ajuda profissional para entender qual é o seu perfil e qual a droga melhor se adequa. Doutor, falando dessa caneta emagrecedora, eu acho que a gente teve talvez um ano ou mais, até uma entrevista sobre isso. Mas há casos de pessoas que estão obesas ou bem acima do peso e fazem uso. E há casos, e dependendo da sua avaliação e da sua consulta, de pessoas que não estão nem tão acima do peso, um pouquinho ali, querem perder uns 5, 6 quilos e fazem uso. Também com acompanhamento, com os exames, estando tudo aqui, elas podem fazer uso dessas canetas também, doutor? O ideal é que essa caneta seja recomendada sempre por um profissional, porque nós temos experiência com o uso dessas canetas, é um medicamento injetável, né? Então a pessoa tem que ter a experiência de como fazer uso. Para nós endocrinologistas que lidamos com insulina o tempo todo, isso não tem problema algum. É uma medicação de alto custo, então a pessoa tem que saber utilizar para não estar jogando dinheiro fora e também usar da maneira correta, né? Por exemplo, o Ozempic ele é orientado ao uso semanal e às vezes a gente via orientação para uso, às vezes até diário. Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você visa apenas a estética, né? A gente tem que buscar assim a estética, mas antes da estética nós temos também que cuidar da saúde, né? Então assim, sempre que esses medicamentos forem utilizados, tem que ser usados por profissionais, porque eles têm efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais podem influenciar até no dia a dia de trabalho da pessoa. Essa pessoa pode ficar muito nauseada. Imagine se você tiver um motorista de ônibus, um homem que lida com trator, com máquinas pesadas, enjoado, né? Às vezes esses medicamentos podem aumentar o trânsito intestinal, causando alguma diarreia se for usado de maneira errada. Então isso pode ter muita repercussão na vida da pessoa, tem que ser usado com cautela e orientação.
É bom a gente falar de cautela e orientação e reforçar, doutor, que, como a gente comentou lá, às vezes engordar é rápido, parece que a gente piscou, acordou 10 quilos a mais, né? Mulheres, então, essa questão dos inchaços, eu mesma às vezes digo, não, parece que eu emagreci um pouco, aí no outro dia eu ganhei 2 quilos, né? Tem um inchaço, uma série de coisas, mas a gente tem que ter atenção e cautela, que o processo de emagrecimento, ele não é simples. Ele é lento, porque você vai tratar uma série de disfunções, de problemas, de rotinas que você tinha. Então tem que ter o cuidado para as pessoas não entrarem nessa corrida desenfreada. A gente está aí trabalhando com mídias, com redes sociais, que né, a gente abre lá e parece que todo mundo tem um corpo perfeito. Isso. Que dorme e acorda e nada é feito. E a gente fica naquela busca para tentar ser igual, trazendo até para a nossa rotina. Que o senhor até fale para quem nos assiste desse cuidado cauteloso que deve se haver, porque as mídias vendem às vezes que em 2 dias você vai perder 5 quilos e não é real. Trabalhar o nosso psicológico para isso. Com certeza, sim. A gente tem que estar muito atento com relação a essas mídias sociais, porque é natural do ser humano colocar apenas aquilo que é bonito, aquilo que chama a atenção. Ninguém coloca aquilo que deu errado, o fracasso que deu, o medicamento que deu, que tomou e deu super errado. Olha aqui que fracasso esse tratamento. Né? A gente só bota, olha que tratamento que deu certo, que coisa boa, que coisa maravilhosa. A vida parece que é um mundo de fadas, e o mundo real não é assim. E o mundo da obesidade menos ainda, certo? Cuidado com essas propostas de emagrecimento muito rápido. Você não ganhou esse peso todo em um mês. Você não ganhou esse peso todo em 6 meses. Provavelmente você já vem há muitos anos para ganhar esse peso. Então é importante também ter o controle da ansiedade, para você saber que é um processo. É importante acreditar no processo. E por isso que é importante acreditar no profissional que você está indo também. Uma coisa que eu falo para os meus pacientes, Dayana, é assim, a pessoa procurar o seu porquê, o seu motivo. Não adianta a gente, enquanto médico, se colocar assim, ó, emagreça porque senão você vai ter um risco aumentado de infartar e ter um AVC. Isso não convence. Não convence. Cada um tem que ter o seu porquê. Eu tenho pacientes que procuram emagrecer por diversos motivos. Alguns querem emagrecer por questão estética mesmo, querem usar um vestido, querem voltar a se sentir bem com aquele corpinho de 20 anos. Outros querem emagrecer para ter uma saúde sexual melhor. Outros querem emagrecer para poder caminhar sem se cansar. Outros querem emagrecer, às vezes, para amarrar um cadarço. O obeso tem dificuldade de amarrar o cadarço quando ele é muito obeso. Imagine a repercussão na qualidade de vida. Não conseguir subir um lance de escada. Então, além da gente conscientizar da importância da saúde, a gente tenta motivá-lo. Ele precisa encontrar o seu porquê. Porque quando você pensa no seu porquê, você tem uma motivação maior. Você não pensa só na dificuldade, que é trabalhoso mesmo, fazer atividade física, fazer uma alimentação correta. E eu converso com os meus pacientes que na vida, qualquer escolha que a gente fizer vai ser difícil. Qualquer uma delas. Qualquer escolha. O que a gente pode escolher é o difícil que a gente quer enfrentar. Fazer dieta é difícil? É. Fazer atividade física é difícil? Muito. Achar um tempo na rotina, corrida, difícil. Mas também é difícil ser obeso, é difícil ter vergonha do corpo, é difícil querer ir numa loja e não achar um vestido, procurar um assento de avião e ter dificuldade, porque as empresas aéreas ainda não disponibilizam assentos adequados, que é uma coisa que a gente tem que lutar, mas é uma dificuldade. Então a gente pode escolher o nosso difícil. Cada escolha vai ter uma consequência. E quando você sabe o seu porquê, isso facilita no processo. E vamos tentar escolher o mais difícil agora, que vai ficar mais fácil lá na frente, porque ter qualidade de vida e saúde, eu sempre costumo dizer, doutor, a gente fala aqui, a gente já trouxe especialistas para falar sobre câncer, para falar sobre tantas doenças aí que vem assolando o nosso mundo, mas a gente sem a saúde, a gente não tem nada, né? É como eu falo, essa busca diária pelo melhor emprego, para ter uma família maravilhosa, para morar no melhor lugar, ter um bom carro. Tudo bem, mas tudo isso, se você não tem saúde, não tem nenhuma lógica, né? Por isso que eu digo para as pessoas, a gente se cuidar, porque às vezes não, mas eu tô correndo em prol da minha família, beleza, mas se você faltar na sua família, e aí? Acaba tudo, né? Sua ausência ali, se você é que mantém, sua ausência, eles vão precisar se virar e vai começar tudo do zero. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente bate nessa tecla. Eu sei que às vezes o acesso para muitas pessoas que nos assistem não é fácil, né? Não tem aquele valor, não tem um plano de saúde, não tem um valor para pagar uma consulta. Sim. A gente sabe que o serviço público não é tão fácil também, mas de alguma forma tem que se buscar. E sempre buscar o tratamento o quanto antes.
porque com muitas doenças a gente falou aqui, a gente já falou de câncer de próstata, de útero e de outras mais, que as pessoas vão adiando e quando vão buscar realmente não tem mais como ter um resultado positivo e muitas vezes acabam morrendo. Então a busca antecipada é sempre importante, seja que caso for. E doutor, foi muito esclarecedor e ficaria horas, a gente possivelmente futuramente vai poder falar muito mais sobre o diabetes e outras doenças, né? Que a gente pode aí trabalhar as pessoas, a mente, para elas buscarem também ajuda médica, mas foi imprescindível a sua entrevista aqui no nosso programa. Obrigado, Dayana. Eu queria reforçar, pegando o mote do que você falou, como é importante cuidar da saúde, porque sem a saúde a gente não faz nada. Na residência de clínica médica, a gente pode ver muitas vezes o final de vida das pessoas, os seus arrependimentos e o que eles fariam diferente. E uma coisa que ficou marcada para mim é assim, quem não tem tempo para a saúde vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença, né? É verdade. E às vezes nós queremos ser super-heróis, super-pais, super-mães, queremos fazer tudo, mas se você se sobrecarrega demais e bota todo o peso nas costas, a gente aguenta um tempo. A questão não é o peso, é quanto tempo eu aguento carregar. Uma hora ou outra, esse super-homem, essa super-mulher vai cansar ou vai adoecer. E aí a família pode ter essa repercussão toda. Então, procura saúde, procura se cuidar, faz os seus exames preventivos, porque sem saúde, como você falou, a gente não consegue caminhar, né? Para encerrar, repete a frase que o senhor acabou de dizer para a gente, doutor. Quem não tem tempo para a saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Muito reflexível, eu deixei para vocês pensarem sobre isso. Obrigada, doutor. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.